Estamos falando diretamente do estúdio montado pela Telem e seu stand na Broadcasting Cable 2011. Ao meu lado, Luiz Fernando Cisne, um dos mais importantes nomes do áudio no Brasil, consultor da Telem, mais especificamente da unidade de áudio e vídeo. Boa noite, Luiz Cisne, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-lo aqui. Prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente. Cisne, foi tema de sua palestra hoje, do seu painel no Congresso da SET hoje, sobre isolamento e tratamento acústico para estúdios broadcast. Você podia nos falar um pouquinho da importância desse isolamento, desse tratamento, e como as TVs em geral e os estúdios em geral têm tratado isso? Posso. Bom, eu vou começar pela sua pergunta do fim, porque foi também a última pergunta que nós respondemos lá. As televisões têm progredido bastante. Até 10 anos atrás, elas praticamente eram totalmente voltadas para o vídeo. E, em função do DVD, de uma demanda crescente pelas pessoas nas suas casas, uma qualidade melhor, em 2007, dezembro de 2007, com o advento da HD TV, o sinal melhorou tanto a parte de vídeo quanto a parte de áudio, que ficou 5.1. Antes era ou mono ou estéreo, e muitas vezes o estéreo vinha espécie de estéreo. O 5.1 ele passou a ser uma realidade. E quem gera isso são os estúdios, tanto os estúdios de TV quanto os estúdios de cinema. O de cinema já vem fazendo isso há décadas, porque em 29 o cinema ganhou voz. E foi o cinema que empurrou a estereofonia, que empurrou o canal central, por exemplo. A gente fala de multicanal há pouco tempo. O cinema, ele ganhou voz em 29. Em 1930, o Walt Disney se saiu com um filme chamado Fantasia, e que você tinha 9 canais de som alimentados por 4 trilhas de áudio. E os estúdios hoje, então, eles têm esse desafio pela frente. Eles têm que olhar para quem está do outro lado da telinha e produzir um áudio de qualidade. Isso demanda algum tempo, vem melhorando, só que quando nós já tínhamos atingido um patamar legal nos estúdios, a coisa já começa a se transformar em 7.1 e às vezes 7.2. E tudo isso são desafios que vão se colocando um na frente dos outros, dos estúdios que tem que vencer. Evidentemente, a acústica é a parte importantíssima disso. Como foi mencionado na palestra, não só por mim, mas pelo Cipriano também, a posição dos falantes é importante, os materiais de revestimento, o tamanho físico dos estúdios, e essa tem que ser uma preocupação crescente com quem trabalha com estúdio. O treinamento das pessoas, porque nem todos ainda têm uma audição a ponto de dizer que aquilo está bom ou está ruim, mas a acústica é de base. Quer dizer, esse é um requisito sine qua non. Se você não tiver uma boa acústica, você pode ter todo o resto, a qualidade sempre vai ser deficiente em alguma medida, ok? E é preciso para um estúdio de TV, um estúdio de broadcast, iniciar um tratamento acústico, um isolamento acústico eficiente? Bom, o isolamento é a parte cara do estúdio. Isso depende principalmente de onde está o estúdio. Se o estúdio é montado numa região mais tranquila na cidade, com noise floor mais baixo, o teu esforço para fazer o isolamento é menor, porque estúdio tanto de rádio quanto de televisão, você não produz um nível de pressão sonora extraordinário que tenha que ser bloqueado. É o contrário, você quer bloquear o ruído do trânsito. Por outro lado, São Paulo e de uma forma geral todas as capitais e cidades grandes do Brasil, elas vão tendo um noise floor crescente, porque a cidade ela aumenta em densidade em todos os sentidos. Você demole 5 casas e faz 2 torres de 30 andares. Isso produz um ruído maior, são mais veículos na rua, mais empresas de serviço, de telefonia, de gás, de água, enfim, quebrando as calçadas, as obras. A gente vive uma fase de obras assim, super acelerada, né? E tudo isso aumenta o nível de ruído, a ponto de, recentemente, ter vindo uma legislação para estabelecer os níveis de ruído dentro de casa. Mas o esforço dos estúdios é para fazer a coisa certa, ou seja, se ele tiver um super isolamento acústico, ele jogou dinheiro fora, porque ele está isolando o que não precisa ser isolado. E se ele fizer um isolamento que ficou do lado do falta um pouquinho,
a produção dele vai sofrer com isso. Você vai ter os ruídozinhos de fundo e etc. Então, eu acho que o ponto-chave disso é a medida certa. E quem faz a medida certa é um profissional com experiência, que mede o nível de ruído lá fora, que estabelece o nível de ruído que você quer dentro, para ter a dose certa